Vamos lá. Jesus é Deus? De acordo com as testemunhas de Jeová, eu estava lendo até aqui esta revista A Sentinela, editada no dia 1º de abril de 2012, cujo tema é Quem foi realmente Jesus Cristo? Eles colocam um diálogo de uma suposta testemunha de Jeová, cujo nome é Carla, com uma cristã, que é Silvia. E Carla, como testemunha de Jeová, vai perguntar para Silvia: muitas religiões ensinam que Jesus é Deus. Você mesma talvez tenha aprendido isso, não é? Silvia vai responder: o pastor diz que Deus e Jesus são a mesma pessoa, coisa que nós não ensinamos. Acreditar que o Pai e o Filho são a mesma pessoa é unicismo. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que são o mesmo Deus, não a mesma pessoa. Isto adentra dentro da doutrina da Trindade, tá certo? Na página 22, Carla vai dizer: então, com base em todas essas evidências, depois de ter dado algumas referências para ela, manipuláveis, é claro, você diria que a Bíblia ensina que Jesus é Deus? Aí Silvia vai dizer: não, parece que não. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Então, com isto daqui, entendemos que a testemunha de Jeová, ela não acredita que Jesus é Deus, não acredita na divindade do Filho, não acredita no seu todo-poderio, tanto que quando você lê alguns livros da Sociedade Torre de Vigia, eu creio que tem alguns aqui comigo, se você lê alguns livros da Sociedade Torre de Vigia, como o que a Bíblia realmente ensina, venha ser meu seguidor, tudo da tradição, tudo das testemunhas de Jeová, conhecimento que conduz à vida eterna, você vai ter o ensinamento de que Jesus, ele é um homem bom, um bom mestre, um bom instrutor, um bom ensinador, um homem que Deus usou para curar, um homem que Deus usou para ser o rei da nação de Israel. E nisto você compreende que elas não acreditam que Jesus é Deus. Esta é a primeira heresia que nós iremos jogar por terra, citando alguns versículos da Bíblia Sagrada, tá certo? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, se ele é Deus ou se ele não é Deus, tá certo? Veja o que a Bíblia diz, algumas referências a respeito da divindade do Filho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Essas referências você pode acompanhar na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eu tenho aqui uma comigo, tá bom? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Você pode acompanhar na Bíblia das Testemunhas de Jeová, como também na sua Bíblia. É claro que algumas referências foram alteradas pelas Testemunhas de Jeová para tentar diminuir o Filho em relação ao Pai, tirando assim a sua divindade. Mas na maior parte dos versículos você pode ler e pode entrar numa conversa, um debate com eles, e você sempre sairá com a sua razão intacta, porque a Bíblia prova, tanto na nossa quanto na deles, que Jesus é Deus, tá certo? Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, tá certo? Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então perceba que ele é Deus Forte. Na tradução do Novo Mundo está Deus Poderoso, tá bom? Mesmo assim continua sendo Deus. Quando lemos a tradução do Novo Mundo em João capítulo 1, versículo 1, temos assim uma certa contradição, uma certa diferença da nossa Bíblia. Por que, Vinícius? Porque a nossa Bíblia, ela está sendo narrada da forma correta. Eles alteraram para tentar diminuir Jesus. O que está escrito em João 1 na Bíblia João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida, tanto corrigida quanto atualizada, ou linguagem de hoje, não importa. Está escrito desta forma o sentido: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo era Deus.
Sendo que as testemunhas de Jeová alteraram este versículo. Vinícius, como elas alteraram este versículo? Elas colocaram entre colchetes a palavra, o numeral 1, e colocaram Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo, para tentar diminuir Jesus em relação à divindade do Pai. Então, em João 1, na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ficou dessa forma: no princípio era a palavra estava com o Deus, e a palavra era, entre colchetes, Deus com D minúsculo, tá bom? Então eles querem diminuir Jesus em relação à divindade do Pai. Tanto que no capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito, este Deus com D minúsculo, que está entre colchetes na posição junto ao seio do Pai, é que o tem explicado. Então Jesus, para as testemunhas de Jeová, é um Deus com D minúsculo. Vinícius, o que isto interfere na divindade do Filho em relação à divindade do Pai? Interfere em muita coisa, meu irmão. Por quê? Baal é chamado de Deus com D minúsculo, Astarote é chamado de Deus com D minúsculo, Dagon é chamado de Deus com D minúsculo, Baco é chamado de Deus com D minúsculo, Afrodite é chamado de Deus com D minúsculo. E quando você lê a carta de Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes esclareça a luz do Evangelho de Cristo. Então devemos entender que colocar Jesus como um Deus com D minúsculo é colocá-lo no mesmo patamar que Baal, Dagon, Astarote e o próprio Satanás, que Paulo diz que é o Deus com D minúsculo, o Deus deste século. Quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? Um Deus com D minúsculo, tá certo? Ele não é o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Ele não é Alfa e o Ômega, não é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis do nosso entendimento. Ele é um Deus com D minúsculo, tá certo? Mas mesmo tentando elas perverter a divindade do Filho, a Bíblia continua dizendo que ele não é Deus com D minúsculo. Quando elas mostrarem este versículo, pergunte para elas por que é que João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 18 da sua Bíblia está com D minúsculo e o resto das referências a Cristo como Deus está com D maiúsculo. Pergunte exatamente desta maneira: Jesus é Deus com D minúsculo ou Jesus é Deus com D maiúsculo? Tá certo? Vamos ver outras referências em relação à divindade de Jesus. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, o versículo é o versículo de número 30, vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo é que não há diferença entre o Pai e o Filho. O que Jesus está dizendo é que não há sombra de variação no Pai e não há sombra de variação no Filho. Perceba que quando Natanael disse assim para Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí Jesus vai dizer: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tem conhecido a mim? Quem vê a mim vê o Pai. Você está entendendo? E não para por aí. Quando você lê o Evangelho de João capítulo 20, versículo 28, você vai ver que quando Jesus ressuscita, ele vai se apresentar aos discípulos. Tomé não está presente, não acredita na sua ressurreição. Então Jesus, ele vai aparecer para Tomé, porque Tomé havia declarado: se eu não puser as mãos no buraco dos cravos, não vir com os meus olhos, eu não vou acreditar. Jesus então aparece para Tomé. E o que diz ali no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 28? As palavras de Tomé são as seguintes quando vê Jesus. Em resposta, Tomé disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Então Tomé vai ver Jesus ressurreto e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Aí a testemunha de Jeová sagaz, ela vai insinuar que Tomé estava surpreso, vai dizer: meu Senhor, meu Deus, surpreso.
Mas aí você pergunta para ela, será que Tomé, um judeu devoto, um judeu aliançado e alicerçado na cultura judaica, pronunciaria o nome de Deus em vão? Porque lá na lei está dizendo, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomé não poderia falar isto em vão. Ele sim estava afirmando que quem estava diante dele era o seu Senhor e o seu Deus. Correto? Vamos lá para o livro de Romanos. Este daqui que você deve ter uma atenção. Capítulo de número 9. E o versículo é o versículo de número 5. Livro de Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 5. Vinícius, por que eu devo ter atenção? Porque a sagacidade das testemunhas de Jeová se manifestou aí. A sagacidade das testemunhas de Jeová se manifestou dessa maneira para tentar tirar a divindade do Filho deste versículo. O que eles fizeram, Vinícius? Eu vou ler o versículo na tradução João Ferreira de Almeida, depois vou ler o versículo na tradução do Novo Mundo, tá certo? A tradução João Ferreira de Almeida diz assim, olha, capítulo 9, versículo 5 de Romanos, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Eu vou ler agora novamente. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Quem é Deus bendito eternamente? Cristo. Então, o versículo está falando que Cristo é Deus sobre todos. Olha como a tradução do Novo Mundo traduziu o mesmo versículo. A quem pertencem os antepassados e de quem, entre colchetes, procedeu o Cristo segundo a carne. Dois pontos. Deus, vírgula, que é sobre todos, vírgula, seja, entre colchetes, bendito para sempre. Amém. Você percebeu a sagacidade? Como está escrito na tradução da João Ferreira de Almeida? Está escrito, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O qual é sobre todos. Você está entendendo? Cadê esta afirmação aqui? O texto foi traduzido e manipulado para tirar a divindade de Cristo. O Cristo segundo a carne. Aí não está aqui o que está na João Ferreira de Almeida, o qual é sobre todos. Você não vai ver aqui o qual é sobre todos. Você vai ver Deus, aí depois que é sobre todos. Eles inverteram o versículo para sugerir que este Deus aqui é Jeová. Eles mudaram o versículo para tentar tirar Cristo do versículo e dizer para você, não, aqui está falando de Jeová. Mas o versículo não está falando de Jeová. O contexto está falando de Cristo. Então eles manipularam este versículo para tentar tirar a divindade de Cristo. Tenha atenção nisto. Alguns versículos que comprovam a divindade de Jesus na sua Bíblia e foram removidos ou adulterados ou mudados na tradução do Novo Mundo para tentar excluir a divindade de Jesus. Tá certo? Vamos para um outro versículo. Que tal irmos para o livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 28? Está escrito exatamente assim, no capítulo 20, versículo 28 de Atos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. João Ferreira de Almeida, é a Bíblia que usamos. Olha como a tradução do Novo Mundo adulterou o mesmo versículo, mudou o mesmo versículo. Versículo 28 na tradução do Novo Mundo. Prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho
entre qual o Espírito Santo vos designou superintendentes para pastorear a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Você está entendendo? Você está vendo a sagacidade, a manipulação? Olha como é que diz o versículo na João Ferreira de Almeida: a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Jeová derramou sangue? Não, quem derramou sangue foi Jesus. Então, Lucas, escrevendo no livro de Atos, está dizendo que Jesus, que é Deus, comprou a igreja com seu sangue. Agora, na tradução do Novo Mundo, o versículo está dizendo que Deus comprou a igreja com o sangue de Jesus. Manipularam para tentar tirar Jesus do versículo novamente. Por isso que quando você lê as publicações da Torre de Vigia, como esta Sentinela, os livros que eu aqui mostrei, você vai ver eles tentando de todas as maneiras ocultar, ele tentando de todas as maneiras excluir Jesus da divindade. Por quê? Porque é o calcanhar de Aquiles deles, é a pedra no sapato deles. Por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um Deus, mas a Bíblia se refere o Pai como Deus, se refere Jesus como Deus, e também o Espírito Santo como Deus. Eles não acreditam na Trindade, então eles vão manipular as Escrituras para tentar tirar a divindade do Espírito Santo e tentar tirar a divindade de Jesus, para colocar assim as suas heresias em prática, tá certo? Muito cuidado com todas as revistas, os panfletos, os livros, as publicações da Sociedade Torre de Vigia. Vinícius, por quê? Porque está sendo tudo manipulado para tentar fazer você entender ou acreditar que Jesus não é Deus, tá certo? Não para por aí, tá bom? Vamos ver se Jesus é Deus ou se Jesus não é Deus, se Jesus é Deus ou se Jesus é um falso Deus ou um Deus com D minúsculo, tá certo? Filipenses capítulo de número 2, o versículo de número 6, vou ler na tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová: o qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação, a saber que devesse ser igual a Deus. Perceba que a própria Bíblia delas está dizendo que Jesus existia em forma de Deus. Por que ele existia em forma de Deus? Porque ele era Deus. Não tem como ele existir em forma de Deus sem ser Deus. Ele existia em forma de Deus porque ele era Deus. Miguel não existia em forma de Deus porque não era Deus. Os anjos, serafim, querubim não existem em forma de Deus porque não